Oi, minha rapaziada vascaína, aqui é Ricardo Rigas, falando para o canal Riga do Cara Vascaíno. Vamos ter um papo, assim, diferente, né, porque as finais dos campeonatos estaduais, dos principais campeonatos estaduais aí, já estão na reta final, né, aqui no Rio, as semifinais da campeonato estadual terão Flamengo e Vasco e Volta Redonda e Fluminense. Sendo que Flamengo e Volta Redonda têm a vantagem de resultados iguais e jogarão a segunda partida em casa, né? E Volta Redonda, ele quer exercer o direito de jogar no Rolinho de Oliveira, onde é sua casa, né? Nada mais justo, né? Com o vice-campeão da Taça Guanabara e com vantagem de dois resultados iguais, ele quer jogar na sua casa. Muito justo, né? E Flamengo e Vasco devem jogar no Maracanã mesmo, né? Mesmo o Vasco na primeira partida deve fazer os dois jogos no Maracanã. Primeiro jogo com o mando do Vasco, segundo jogo com o mando do Flamengo. E nesse sentido aí, nesse ponto não tem problema nenhum. O importante é que o Vasco conseguiu, né, garantir a participação na Copa do Brasil em 2026, né? Que é o meio mais viável, era o Campeonato Carioca realmente, né? O Botafogo, por sua vez, ele não vai nem jogar Taça Rio. O Botafogo ficou em nono. Ou seja, o campeão da Taça Rio pega a outra vaga da Copa do Brasil. Ou seja, o Botafogo não está garantido a Copa do Brasil. Ele tem que ganhar a Libertadores, ou a Copa do Brasil, ou ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Coisa que ele tem um time bom, né? Porém está numa fase não muito boa, né? Ele está sem técnico ainda, então é uma incógnita como é que vai ficar o Botafogo. Mas vamos continuar falando dos outros times, né? Em São Paulo, né? Então agora vão entrar nas quartas de final, né? Lá o campeonato ele foi feito de forma diferente, 4 grupos de 4, aí jogam contra todos, mas de outro grupo não jogava contra os times do mesmo grupo, jogava com times de outros grupos, né? Um regulamento bem estranho, bem esquisito. Teve time que teve menos pontuação do que outros, porém esses outros ficaram fora, né, por causa de estar no grupo, sabe? É complicado, sabe? O campeonato regional, para mim, teria que ser jogado aí com sub-20, sub-23, fazer um campeonato de aspirantes, e os times da primeira divisão, né, que participam dos campeonatos regionais, entrarem com sub-23 aí, os meus aspirantes, e os outros times começarem a trabalhar melhor, e fazer uma temporada, viajar, fazer excursão, sabe? Mas é a estrutura do futebol brasileiro, né? Lá em São Paulo, né, os jogos já estão definidos, né, das quartas de final. Corinthians e Mirassol, São Bernardo e Palmeiras, São Paulo e Novo Horizontino, Santos e Bragantino. Nessa ordem que eu falei, os times que eu falei primeiro, eles têm a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Eles tiveram as melhores campanhas. Ou seja, o Corinthians vai ganhar a segunda partida das quartas de final na Neoquímica Arena. O São Bernardo vai jogar em casa, né, em São Bernardo mesmo. O São Paulo vai jogar a segunda partida no Morumbi. E o Santos na Vila Belmiro contra o Bragantino, né? O destaque agora é o Neymar. Neymar fez 2 golaços, fez um gol e deu 2 assistências. Ele fez um gol olímpico, né? Deu 2 assistências para a vitória de 3-0, né? Do jogo da partida de hoje que ele fez contra o Inter de Limeira, né? E foi um destaque dessas rodadas aí do Paulistão, né? Já em Belo Horizonte já tem a final garantida, já tem a final já definida. Vai ser Galo e Coelho, Atlético Mineiro e América Mineiro. O Atlético Mineiro venceu a Tombense por 2-0 ontem, né, no sábado, né? Garantindo a vaga na final. E o América Mineiro tirou o Cruzeiro. Eles empataram em 1-1 no tempo normal, e na disputa de pênaltis o América Mineiro venceu por 4-2. Né? Então a final lá em Minas já está definida, Atlético Mineiro e América Mineiro, né? E no Sul tem a semifinal, né?
também já está garantida, que é Inter e Caxias. É engraçado que são dois times de Porto Alegre e dois times de Caxias do Sul, né? Então tem o Inter e Caxias e Grêmio e Juventude. Né? Então é Porto Alegre contra Caxias do Sul, né? Nessas semifinais aí do Gauchão. Então os campeonatos mais importantes, né? Aí tem lá a Copa do Nordeste, está rolando, tem campeonatos regionais, né? Estaduais, mas lá eles têm a Copa do Nordeste, que é um campeonato muito interessante também. É um formato que eu gosto muito, né? Lembra muito o antigo Rio-São Paulo, que para mim seria também maravilhoso, né? Eu acho que aí é uma fórmula bacana. Quer jogar os estaduais? Beleza. Joga os estaduais aí com os times sub-23 e os times grandes, né? Os times que estão na série A do Brasileirão, jogam um Rio-São Paulo. Pô, ficaria show de bola, sabe? Aí seria uma preparação muito melhor para o brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, quem tivesse, Sul-Americana, né? Mas acho que o futebol brasileiro, quando tiverem essa brincadeira, tem sempre alguém ganhando, né? Os clubes que se lasquem, os atletas também que se lasquem, mas os dirigentes aí que querem encher os bolsos de dinheiro, né? E em detrimento aí de um bom futebol. É uma pena, né? É uma pena. Mas aí agora o Vasco, eu acho que ele ainda pode inscrever jogadores aí. Não, no Campeonato Carioca não. Na Copa do Brasil, na segunda fase, os reforços podem ser inscritos, né? Para jogar aí a Copa do Brasil. Né? Então, agora vamos. Primeiro jogo das semifinais no dia 28, né? Agora sexta-feira. E aí no outro domingo, né? Que seria dia 7. Não, 7 não, perdão, gente. Dia 9 de março, né? Seria o segundo jogo das semifinais, né? 8 e 9, né? Deve ser sábado e domingo, né? Porque você vai colocar. No caso, até pode ser mesmo dia, porque o segundo jogo vai ser no Raulino. E o jogo do Flamengo e Vasco vai ser no Maracanã, então dá para ser mesmo dia, né? Então é 28 e 9 de... Perdão, 28 e 7 de março, 28 de fevereiro e 7 de março, né? São duas sextas-feiras. Aí para depois ter as finais, né? Em 2 jogos no Campeonato Carioca, aí para depois aí já emenda no Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. O Vasco, para mim, já cumpriu a missão dele nos primeiros 3 meses do ano, garantir a vaga da Copa do Brasil. Não tem time para ser campeão de nada, gente. A mais provável é você conseguir chegar numa final de Sul-Americana, porque os outros times da América do Sul, né, dos outros países aí, são times pequenos, né? O Vasco vai disputar basicamente os times do Brasil mesmo, né? A disputa maior vai ser entre os times brasileiros, né? Porque os outros times são muito fracos, né? Então é o campeonato mais plausível para o Vasco pelo menos jogar uma final, né? E vamos ver como vai dar aí nas semifinais dos campeonatos regionais aí, principais: Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Aqui é Ricardo Rigas, falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos uma boa segunda-feira e um beijo no coração.